Nosso convidado hoje aqui em Oeste Negócios é o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é também relator da CPI do crime organizado no Senado da República. Alessandro Vieira tem denunciado os abusos do Supremo Tribunal Federal e já defendeu a necessidade da abertura de um processo de impeachment contra ministros da Corte. Senador, muito boa noite ao senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao Oeste Negócios. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Senador, a gente tem visto um trabalho do senhor dedicado, duro em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal. O senhor vê momento hoje, porque há digamos, bem pouco tempo atrás, era inimaginável qualquer questionamento acerca do Supremo. Hoje o Supremo tem 2 ministros com 2 problemas gigantescos. Estão, neste momento, acusados até o pescoço de envolvimento ou de participação de alguma coisa. São acusações, é verdade, eles têm o direito de defesa, na verdade, que negaram muitos dos brasileiros, mas hoje o Supremo está, digamos, emparedado pelos escândalos que ele próprio criou. O senhor vê que hoje é o momento de realmente se retomar a República e dividir os poderes novamente, tirando essa supremacia ou esse superpoder supremo? É uma oportunidade que nós temos. Eu tenho acompanhado isso e estou nessa luta desde 2019, quando começa meu mandato. O meu primeiro pedido de impeachment, e por coincidência com relação a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, ele é de abril de 2019, baseado na instauração, na minha visão ilegal, do chamado inquérito das fake news, que está aberto até hoje. A gente tem, no momento, fatos muito graves sendo veiculados pela imprensa. Isso gera uma pressão. E a gente espera que essa pressão na sociedade seja suficiente para fazer andar o único mecanismo de controle que nós temos constitucionalmente previsto, que é a atuação do Senado. Eu estou fazendo meu papel aqui e espero que os colegas também tenham essa coragem. Acha que nós temos pelo menos uma possibilidade de o presidente do Senado ceder? Eu preciso lembrar aqui a nossa audiência que o próprio Alcolumbre, Davi Alcolumbre, que preside o Senado hoje, foi questionado sobre a possibilidade, como o senhor disse, é uma prerrogativa do Senado, está prevista em lei, ou seja, não tem absolutamente nada de abuso nisso, de que ele nem que se houvesse 81 votos para abrir um processo de impeachment, ele o faria. 81 inclui ele próprio, que são 81 senadores. Houve recentemente uma mudança no entendimento do ministro Gilmar Mendes sobre como o Senado poderia processar ministros do Supremo. Ou seja, há uma série de medidas que tentam dificultar esse trabalho dos senadores. Há possibilidade clara disso se alterar nesse futuro breve? Eu digo sempre que os fatos empurram a política. Então, nós estamos em pleno ano eleitoral. A votação, um exemplo concreto, a votação dos requerimentos que apresentei na CPI do crime organizado, de quebra de sigilo de empresas, de pessoas vinculadas aos 2 ministros e ao grupo controlador do Banco Master, são alvo de votação aberta. Então, cada cidadã brasileiro vai poder acompanhar o voto do senador do seu estado, da senadora do seu estado, com as consequências naturais. Então, talvez aí você tenha energia suficiente para ir empurrando esses fatos que são, a priori, fatos gravíssimos e que exigem uma atuação firme do Senado. O senhor tem ouvido mais apoio internamente? Eu sei que os senadores conversam muito. O Senado é uma casa bem diferente da Câmara, até pela formação menor, 81 senadores, há uma conversa mais íntima, particular, sobre alguns projetos. O senhor tem percebido, pelo menos, a possibilidade de um apoio maior dos seus colegas, seja na própria CPI do crime organizado, que agora me parece estar, digamos, avançando um pouco mais, né, de poder investigar tanto o Master quanto qualquer outra coisa envolvendo esses ministros do Supremo. Mas o senhor tem ouvido esse apoio maior por parte dos seus colegas? Você tem uma surpresa por parte de alguns com relação à iniciativa, porque é muito difícil mexer com gente tão poderosa como são os ministros e os bilionários que estão no outro lado do balcão. Mas a maior parte deles, com quem eu tenho conversado, compreende a gravidade dos fatos, a importância de uma atuação do Senado. Acho que quanto mais você der publicidade, transparência para o que vem acontecendo em Brasília há muito tempo, mais perto a gente chega dessa resolução. Vai ser um teste para a instituição. Acho que não dá para fugir mais disso. E aqueles que se omitirem vão pagar um preço político, eleitoral, tenho certeza. A CPI do crime organizado está tendo completa liberdade para atuar, senador? O senhor que é relator da CPI?
Sim, não tive nenhum tipo de obstáculo até o momento. A gente tem votado tudo com bastante tranquilidade. O presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, é um cara também bastante independente, não tem nenhum tipo de submissão ao governo, a quem quer que seja. Agora é natural, as pressões, as ameaças, as conversas veladas, elas são constantes porque a gente está cada vez mais perto de trazer uma verdade incômoda que muita gente quer deixar escondida. O senhor apresentou requerimentos sobre a questão da sociedade daquela empresa que tudo indica tem o ministro Toffoli como dono. Meredith, alguma coisa, ou Meridith, alguma coisa que o DT seria de Dias Toffoli e o MARI de Marília, que é a cidade do interior de São Paulo, de onde ele vem. O fato de agora estar apontando exatamente para o ministro do Supremo dentro da CPI, o senhor acha que esses seus pedidos vão ser acolhidos pela maioria e vão adiante? É a minha expectativa. Como eu disse, é uma votação aberta. Pautados os requerimentos, os senadores vão se posicionar. É muito difícil você se posicionar contrariamente a um pedido dessa natureza, porque esse é o Congresso que vem aprovando legislação muito dura com relação ao criminoso comum. E o que a gente está fazendo não é uma condenação prévia de ninguém. O que a gente está fazendo é buscar meios para traduzir a verdade, para dar visibilidade. Se não tem nada errado, se os irmãos do ministro Toffoli não fizeram nada errado, se a esposa, os familiares do ministro Alexandre não fizeram nada errado, e os próprios ministros também não, maravilha, que bom para o Brasil. Mas se não for isso, a gente tem que fazer a punição chegar, não interessa se o alvo tem toga ou não. Agora, senador, hoje há pouco, inclusive, aqui na programação da Oeste, nós noticiamos que a Polícia Federal, através de uma tecnologia sofisticada, está conseguindo, na verdade, retirar todas as mensagens, mesmo as que foram apagadas, ou seja, é um serviço de desencriptar o telefone do Vorcaro, o então dono do Banco Master. E só que essas informações, depois do trabalho de pesquisa, de investigação apurado da Polícia Federal, que parece ser também, isso nos indica que a polícia está voltando a ser uma entidade de Estado, uma instituição de Estado, tudo vai ser enviado à PGR e ao próprio Toffoli, que é quem está à frente desse caso no Supremo Tribunal Federal. Como, obviamente, os brasileiros hoje, me parece, têm motivos para suspeitar da lisura do Supremo, porque é um ministro citado, ou teoricamente citado, nessas investigações, e o próprio PGR, a CPI do crime organizado poderia ter acesso a esse trabalho da Polícia Federal? Sim, se a gente tiver aprovado os requerimentos de quebra, esse acesso é instantâneo. E é isso que a gente vai pleitear. Os depoimentos, eles às vezes chamam muita atenção do público, da imprensa, de alguns colegas parlamentares, mas depoimento na técnica de investigação, na verdade, é uma oportunidade de defesa para o investigado. O que traz prova de verdade são as quebras e o cruzamento de dados. É isso que a gente quer acessar e dar transparência. Porque se de fato se comprovar que existe essa transferência de recursos e isso efetivamente chega a algum dos ministros, é um escândalo que nenhum tapete vai conseguir esconder. Senador, a possibilidade de se convocar um ministro do Supremo a depor na CPI, do ponto de vista legal? Vai ter dúvida com relação a isso, eu tenho certeza. O próprio Supremo, em oportunidades anteriores, entendeu que não cabia convocação de governadores, por exemplo, cabia apenas convite. Mas partindo dessa compreensão de que depoimento é oportunidade de defesa, se a gente tiver acesso aos dados, eu já me dou por satisfeito. O importante é ter dados que comprovem. No caso da advocacia, suposta advocacia prestada pela família do ministro Moraes para o Banco Master, foi realmente feito? Faz parte tem algum documento, tem alguma prova de atuação? Esse valor de contrato, ele está dentro da lógica de mercado? Aparentemente não. E se repete, Dias Toffoli, as transações entre familiares de Toffoli e o Banco Master e outros personagens jurídicos é lícita? Tem contraprestação normal, ou seja, vendi pão, paguei pelo pão, ou é alguma coisa que está cobertando uma transferência de recursos? E muito importante no caso do Toffoli entender se a conexão dos recursos da empresa dos irmãos com o próprio ministro.
porque aí a coisa muda de escalão em termos de possibilidade de crime. Senador, sem fazer juízo de valor, e eu compreendo a sua posição, o interesse na investigação com fatos, até para se chegar exatamente, concretamente, a um final e entender o que de fato aconteceu e, claro, punir responsáveis ou indicar pela punição de responsáveis, o que mais na sua condição de investigador, de senador da República, de um congressista, chamou atenção neste escândalo? Os brasileiros têm várias informações. A possibilidade de ministros, na verdade, me parece cada vez mais clara, terem enriquecido muito além dos proventos de um ministro supremo. Nós vimos uma defesa numa dobradinha completamente antirrepublicana do Toffoli e do Alexandre de Moraes na semana passada, defendendo as suas escolhas. Eu citei na abertura que o ministro Fachin está incomodado com o escândalo dentro do Supremo, mas parece que esse código de conduta tem dificuldades sérias de avançar. O senhor que está exatamente na linha de frente dessa investigação como congressista, o que mais lhe chamou a atenção em tudo isso que vimos, desde aquela, digamos, divulgação do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato milionário, sem nenhum precedente, talvez na advocacia mundial, como um defensor de um banqueiro? Chamam a atenção os valores envolvidos e a aparente disfarçatez na forma de contrato, tá? Então, não parece ter existido uma grande preocupação em ocultar essas relações, essa transação financeira. É preciso ter muita cautela e fazer tudo com extremo cuidado para que a gente não caia na armadilha cotidiana que essa elite utiliza, que é das nulidades, dos questionamentos no próprio tribunal. Então, a gente quer ir com muita sobriedade. Eu sou policial, delegado de Polícia Civil há 25 anos. Eu sei exatamente o que é investigar gente poderosa. E sei os riscos, sei as formas de atuar. O que a gente tem que ter cada vez mais, passo a passo, são provas irrefutáveis. E em cima dessas provas, aí sim, a gente vai conseguir construir uma oportunidade de mudança verdadeira no Brasil. O Brasil não é uma república, não é uma democracia, enquanto não tiver todo mundo respondendo pela mesma lei, da mesma forma. Hoje a gente tem uma elite que não responde a lei nenhuma. Senador, o senhor está sofrendo alguma ameaça por estar num trabalho de investigação que envolve gente tão poderosa da República no momento em que a República saiu de qualquer trilho razoável previsto na Constituição? A etapa é de ameaças veladas, recados, avisos. Não avançamos ainda para ameaças propriamente ditas. Como eu disse, eu tenho alguma experiência nesse tipo de atuação. Tem um roteiro que segue. Nunca esteve tão perto na história do Brasil, a gente nunca esteve tão perto de abrir uma caixa preta que está aí fechada há décadas. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser um avanço histórico para o nosso país. Senador, só me permita aí num ponto. Por que o senhor acha que nós chegamos a ter um Supremo tão mais poderoso que todos os demais poderes da República? O senhor citou, inclusive, foi exatamente o começo do seu mandato, lá em 2019, quando, sem nenhuma previsão legal, inclusive da própria Corte, o ministro Toffoli abre de ofício um inquérito, nomeia sem sorteio Alexandre de Moraes. Curiosamente, ou nem tão curiosamente assim, são exatamente os dois ministros hoje acusados de envolvimento neste caso. De lá para cá, parte do Brasil, e eu digo parte da imprensa, parte da sociedade como um todo, parte das entidades representativas, da universidade, a OAB praticamente inexiste, aceitou um Supremo, abre aspas, que dizia salvar a democracia. E aí se permitiu abusos contra brasileiros, devido ao processo legal. Advogados que reclamaram a mim, lá atrás ainda, não tinham acesso aos autos, quer dizer, não sabia como defender o cliente, porque não sabia do que o cliente estava sendo acusado. Mas já tinha medidas como, por exemplo, perda de acesso às contas bancárias, redes sociais e por aí. As liberdades. Por que nós nos permitimos isso? Isso vem com aquela imposição do Supremo, daquela estapafúrdia, aquele estapafúrdio entendimento do CEP de Curitiba, que anulou, praticamente levou a zero, na verdade, as investigações da Lava Jato e trouxeram Lula de novo para concorrer à presidência da República. É lá que começa o problema? Não, acho que esse problema vem de mais tempo. Infelizmente, nós temos um entrelaçamento entre a criminalidade de alto escalão, forte economicamente,
e os tomadores de decisão no Brasil. E isso vem numa progressão, num agravamento muito intenso. Esse episódio que você cita é um deles, mas a omissão constante, a fragilidade extrema de representantes eleitos no Executivo e no Legislativo impede o enfrentamento, porque só faz enfrentamento com gente desse porte quem não tem rabo preso. Porque se você tiver... Eu me recordo quando apresentei o pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal à época, Dias Toffoli, ministro Alexandre, e apresentei também a CPI da toga, como ficou conhecida à época a CPI da toga, eu recebi no meu gabinete o ajudante de ordem do ministro Dias Toffoli. E ele não estava procurando o conteúdo do requerimento, ele queria a lista dos subscritores. E a partir dali, vários colegas receberam telefonemas lembrando de fatos ou de situações que poderiam ser constrangedoras. É um jogo muito bruto, tá? É porque a gente permitiu, nós brasileiros permitimos que chegasse a esse ponto. A receita para corrigir isso é muito trabalho e muito cuidado nas escolhas que a gente pode fazer, porque o que está no nosso comando, cidadão, é o voto. E você dá o voto para quem não tem capacidade para fazer o que você quer, seja porque não tem qualificação, ou porque não tem coragem, ou porque não tem ficha limpa, é um desperdício muito grande. Porque depois você vai ficar aí reclamando e na sua família, no grupo do WhatsApp dos amigos, mas a sua vida vai estar piorando sempre. Então, acho que a gente tem, a cada 2 anos, uma chance de fazer um pouquinho de mudança. As grandes mudanças que a gente teve aqui, personagens históricos envolvidos com corrupção e que sumiram do mapa, quem fez o trabalho não foi a justiça, foi o eleitor. Senador, me permita aqui só compartilhar com o senhor. Na semana passada nós reproduzimos aqui uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em que ela obviamente chamava de ameaças ao ambiente de negócio e perguntou, obviamente, aos entrevistados, todos ligados, claro, à indústria. O primeiro item apareceu corrupção. 84% citaram a corrupção como o maior problema. Se eu comparar com pesquisas semelhantes, no auge da Lava Jato, as pessoas viam o Brasil como alguma coisa está sendo feita. Foi exatamente a Lava Jato que foi arrebentada. Isso demonstra claramente que os brasileiros vão levar esse assunto de corrupção às urnas este ano, ou seja, levar em conta na hora de escolher. O senhor citou a eleição agora. O senhor acha que esse assunto vai estar latente? Sim, não tenho dúvida. A questão da violência urbana e a questão da corrupção serão talvez entre as 3 ou 4 principais bandeiras de interesse do eleitor brasileiro. E não é à toa, as pessoas entenderam, o pós-Lava Jato teve esse efeito. As pessoas entenderam o quanto a corrupção faz mal para a vida deles. Porque lá no passado você tinha uma visão mais distante, é uma coisa que acontece lá longe, em Brasília, e não afeta a minha vida. Hoje as pessoas já sabem que esse dinheiro que é roubado, num desvio de verba num show, num superfaturamento, num esquema do master, ele vai fazer falta para a segurança pública, para a previdência, para a saúde, para a educação. E isso está gerando uma cobrança cada vez maior, uma insatisfação muito grande com esse sentimento de impunidade. E a gente vai estar aí na briga para tentar melhorar a vida dessas pessoas e finalmente dar fim a esse sentimento que nós temos, nós brasileiros todos temos, de que quem é rico no Brasil nunca responde a processo. Senador, deixe para um aspecto técnico de CPI. Os advogados do Vorcaro recentemente disseram, aliás, no final do ano, naquela tentativa de acariação, algo sem sentido, porque não se tinha nem 2 depoimentos divergentes, como é que ia se fazer uma acariação? O que demonstra o atropelo do ministro Toffoli naquele momento e o que denuncia muito do que é este caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor me disse, inclusive, apresentou requerimentos para ter acesso exatamente às informações do Vorcaro, ou seja, ter essa informação do telefone dele. O senhor teme que o Supremo dê alguma medida, como está acontecendo na CPMI, do INSS, do Supremo interferir, de não permitir que pessoas vão lá, seja habeas corpus para uma ou qualquer outra razão? O senhor imagina que a CPI do crime organizado, que talvez mexa com tentáculos ainda maiores do que a do INSS, também comece a sofrer esse tipo de medida protelatória ou que dificulte a investigação da CPI? Porque os advogados alegaram naquele momento, me permita só retomar essa frase, mas o telefone tem questões pessoais, de foro íntimo e tudo mais. Primeiro que, nas minhas coberturas de CPI também pode fazer sessão secreta para preservar coisas que não são, obviamente, importantes para a investigação e o interesse público.
Quando um advogado apresenta aquilo, ele está com receio realmente de informações de foro íntimo ou informações de foro íntimo influenciam o interesse público brasileiro? Em regra, no caso dessa magnitude, o que se quer é evitar a produção de prova. Veja, é constitucional, está no jogo juridicamente viável você ter o defensor fazendo o máximo que ele pode em favor do seu cliente. O que não deve acontecer é ter o juiz como defensor do possível criminoso. Uma CPI que determine a quebra de sigilo, ela tem que ter acesso aos dados. Se alguém acessar esses dados e fizer com eles um uso irresponsável, divulgando dados pessoais, enfim, criando constrangimentos, tem que arcar com as consequências, é abuso de autoridade. Mas tem todo um histórico. E a questão do habeas corpus para não comparecer ou para comparecer e ficar calado, os colegas têm que começar a se acostumar, eu já tenho isso claro para mim por conta da profissão, que isso faz parte do jogo, não tem problema. O depoente que está sendo acusado de alguma coisa ou é investigado por alguma coisa e prefere ficar calado, tem esse direito. Mas ele ou está abrindo mão da oportunidade de se defender ou não tem como se defender. E aí você vai preencher esse vazio com documentos, com quebras de sigilo. Nesse momento, para mim, o que é mais importante é ter acesso aos dados da investigação, às quebras de sigilo fiscal, bancário, telemático. Aí sim a gente vai ter dados, imagino eu, muito interessantes, muito relevantes. O Brasil precisa ter acesso a essas informações. Senador, 2 pontos rapidamente para concluir essa entrevista. Eu preciso lhe agradecer pela gentileza de nos atender aqui na Oeste. O senhor é relator da CPI do crime organizado e também será o relator do projeto que veio da Câmara, o projeto antifacção que foi aprovado na Câmara. Alguma previsão disso ser levado para discussão no Senado e se tem exatamente a posição dos senadores em relação àquele projeto que foi, do ponto de vista de entendimento público, um avanço enorme para se combater a violência no país e o crime organizado? O senhor sabe muito bem, o senhor está à frente de uma CPI como essa, hoje está, digamos, entremeado em todas as esferas de poder. A gente aqui no Senado já votou o pacote anticrime, enfim, aquela coisa toda que veio, antifacção. Fizemos ajustes, o texto voltou para a Câmara dos Deputados. O formato que a gente adotou aqui no Senado, ele permite um combate muito duro à criminalidade violenta, mas também muito duro contra a criminalidade de colarinho branco. É um texto que teve o aval e o elogio das polícias, secretários de segurança, Ministério Público, Receita Federal. A gente espera que os deputados tenham oportunidade, depois do Carnaval, de apreciar, fazer novos ajustes e aprovar logo esse texto. É uma ferramenta muito importante porque a gente aqui no Senado incluiu o ponto da criação de um fundo específico para financiar o combate ao crime organizado. Isso é fundamental e a gente espera que seja preservado pelos deputados. Tá. E houve uma conversa para, obviamente, na verdade a pergunta era essa, do que foi decidido no Senado, houve essa conversa prévia para evitar grandes alterações na Câmara e esse projeto avançar mais rapidamente? Sim, nós conversamos bastante, mas é natural que grupos de interesse hoje atuem junto aos deputados para tentar dificultar a tramitação, protelar ou mesmo rejeitar algumas coisas, porque, por exemplo, a gente financia o combate ao crime organizado tributando as bets especificamente. Bets que são usadas muitas vezes para lavagem de dinheiro do crime organizado. E a gente sabe que essas mesmas bets têm um lobby poderosíssimo. A gente cuida da repressão a desvios de função de determinadas figuras que atuam na lavagem de dinheiro. A gente sabe o quanto isso tem aqui lobbies fortíssimos que atuam. Então, os deputados, a gente espera, tenham a responsabilidade de analisar tudo no interesse dos brasileiros e não desses grupinhos. E aí a gente tenha finalmente uma lei forte, robusta, com penas muito duras, mas também com ferramentas para investigação e processamento. Não adianta só a pena dura. Sim. Eu tenho que ter um processo que funcione rapidamente e uma polícia bem equipada, em especial nas nossas fronteiras. Senador, só me permita levar aqui ao nosso público 2 de seus 2 posts que o senhor publicou na sua conta no X. Temos aí, Gabriel, para a gente poder reproduzir também na tela, esses posts do senador Alessandro Vieira. Está aqui, um deles é esse, exatamente. Deixa eu só me ver aqui. Tá. Entre a transparência e o espírito de corpo, o Supremo Tribunal Federal escolheu acobertar as condutas escandalosas de Toffoli e Moraes.
O único caminho disponível é levar o Senado a uma inédita ação de controle via processo de impeachment. Essa será a missão fundamental nos próximos meses, como o senador nos antecipou. E um outro tweet, deixe-me ver aqui, temos outro aqui. Os ministros Toffoli e Moraes tentam de todas as formas constranger e ameaçar a Polícia Federal e a Receita. É abuso de poder escancarado, não conseguem explicar relações com investigados e transações milionárias. Então, partem para a intimidação. Senador, antes de tudo, parabéns pelos posts, porque é absolutamente necessário que o Congresso volte a fazer valer a sua prerrogativa constitucional de o primeiro dos 3 poderes citados na Constituição. Há muito pouco tempo atrás seria quase inimaginável o Congresso bater. O senhor tem feito isso já há bastante tempo, mas o senhor sabe como seus colegas recuaram e isso foi muito ruim para o país. De qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza do senhor nos atender aqui em OS Negócios. Boa noite ao senhor, bom trabalho. Boa noite, um abraço para todos.